obrigado pela sua presença, vocês que nos visitam, vocês que estão presencialmente aqui. Obrigado a você que está aí conectado conosco. Essa é a Igreja Batista Metropolitana. Eu sou o pastor Marcos Chevinski, é um privilégio, uma grande honra estar aí na sua casa. Nós estamos transmitindo, irmãos, simultaneamente para o Facebook e também pelo YouTube. Se vocês aqui, se há alguém aqui que ainda não fez a inscrição, convido você também que está aí pelo Facebook, entre lá no nosso canal do IBAM Boca do Rio e se inscreva, né? Nós estamos disponibilizando nessas duas mídias para que seja mais fácil, mais ágil a levar a palavra do Senhor, não é verdade? Nessa manhã, irmãos, nós iremos então dar continuidade, como eu falei domingo passado, a uma pequena minissérie do livro de Malaquias. Então eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias em Malaquias, capítulo 2. Capítulo 2. Nós vamos então entender aqui o que Deus está falando através do profeta Malaquias ao povo de Israel. E nessa manhã ele vai estar falando, e eu quero fazer a leitura basicamente aí do verso 1 até o verso 9, exclusivamente falando aí com os sacerdotes. E Malaquias é um livro que eu acho que é o mais lido em todas as igrejas do mundo. Vocês sabiam disso? O livro de Malaquias é o livro mais lido em todas as igrejas do mundo, especialmente no capítulo 3, que fala sobre dízimos e oferta. Mas o capítulo 2 dificilmente vai ser lido. Eu quero então nessa manhã fazer a leitura do capítulo 2. Eu quero só relembrar, Patrícia, baixa um pouquinho mais o meu retorno, só um pouquinho mais. Domingo passado, nós fizemos então a introdução, isso, está ótimo, introdução, e fizemos também a leitura do capítulo 1. Eu quero relembrar o que nós já fizemos. Bom, o contexto aqui, irmãos, é que o povo de Israel já havia então retornado já pelo menos há 30 anos do cativeiro babilônico, eles que passaram 70 anos lá naquele cativeiro. Esdras já tinham reconstruído o templo, a lei cerimonial já foi reimplantada, e nesse período, já depois de 30 anos que se passaram do retorno, eles já começaram então a fraquejar, né? E começaram então já esfriar. E no capítulo 1 é interessante que o próprio Deus diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Está lá no verso 2, Deus dizendo: eu sempre amei vocês. Então o povo recebe essa mensagem da parte de Deus através de Malaquias, e Deus faz uma declaração de amor maravilhosa. Eu sempre amei, eu sempre os amei, eu amei vocês desde o princípio. E ele então fala com o povo reclama com Deus, o povo diz: olha, nós estamos em sofrimento, e o Senhor diz que nos ama, e Deus então vai começar essa conversa com eles, dizendo: sim, eu sempre amei vocês, eu declaro o meu amor por vocês, eu amei muito mais a Jacó e aborreci Esaú. Jacó representa então o povo de Deus, e Esaú representa aqueles que desobedecem, aqueles que não têm amor por Deus. Bom, já ainda no capítulo 1, mas no verso 6, já no finalzinho do verso 6, Deus dirige então essa conversa agora aos líderes. Ele conversa então agora com o sacerdote. Lá no capítulo 1, verso 6, o Senhor diz: o filho respeita o pai e o escravo respeita o Senhor. Mas se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o Senhor, por que é que vocês não me temem? Então ali a conversa já sai do povo, ou seja, Deus já não está mais falando com o povo, com a geral, mas agora ele começa a direcionar essa conversa para os sacerdotes. E nós vamos fazer a leitura do capítulo 2, e vocês vão perceber, nós vamos de 1 a 9, e vocês vão perceber que a conversa é toda direcionada aos sacerdotes. Então eu convido você que está em casa, para que abra aí, acesse a sua Bíblia. Malaquias capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Todo-Poderoso diz: sacerdotes, eu estou falando com vocês. Se não me obedecerem ao meu mandamento, e se não resolverem me honrar,
Então eu farei cair sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei tudo o que vocês recebem pelo trabalho que fazem. Aliás, eu já os amaldiçoei, porque vocês não resolveram me honrar. Verso 3. Vou castigar seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. E além disso, vocês serão levados para um lugar aonde as fezes são jogadas. Assim, vocês saberão que eu estou dando esta ordem a fim de que a minha aliança com os sacerdotes, descendentes de Levi, não seja quebrada. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso quem está falando. Verso 5. Na aliança que eu fiz com eles, eu lhe prometi vida e paz. E fiz o que tinha prometido, para que eles me respeitassem. E de fato, eles me respeitaram e temeram. Verso 6. Ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que era certo e ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Verso 7. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselhos a eles, para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Verso 8. Mas agora, vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho correto. Os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que eu fiz com os sacerdotes. Verso 9. E por isso eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite, pois vocês não me obedecem quando julgam causas e não tratam a todos com justiça. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso que está falando. Pai querido, nessa manhã, continua, Pai, da mesma maneira que o Senhor falou com aqueles sacerdotes. Nessa manhã, Senhor, o Senhor Todo-Poderoso, fale, Senhor, através de mim, para que a igreja possa aprender de Ti. Me ajude, Pai, como sacerdote do Senhor, aqui nesse lugar, ensinar a Sua verdade, ensinar aquilo que é direito. Senhor, abençoe esse povo, abençoe aqueles que estão conectados pela internet, que eles possam compreender qual é a Sua boa e perfeita vontade. Me ajuda, Pai, a ensinar o Seu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que texto pesado esse. Eu estava comentando que de todos os textos em que Deus se manifesta dizendo, eu vou destruir os inimigos, eu vou fazer isso e aquilo, é raro você ver uma conversa, e eu estou lendo aqui na versão, a nova linguagem de hoje, e ele diz para os sacerdotes, ele trata direto com os sacerdotes, a impressão que eu tenho é que Deus está muito zangado, Deus está chateado com o comportamento daqueles sacerdotes. Então nessa manhã, irmãos, é com muito temor da parte do Senhor que eu vou falar aqui a respeito dos sacerdotes, eu vou falar um pouco do comportamento da igreja e qual é o cuidado que nós devemos ter ao prestar o culto. E vou estar dirigindo essa ministração como o próprio Deus aqui disse, sacerdotes, eu estou falando com vocês. Então nessa manhã eu quero que vocês prestem bem atenção, porque muitos de vocês já vieram de outras igrejas, hoje vocês estão aqui nesse lugar, e é nesse lugar que Deus vai tratar inclusive as lideranças, e tratar o meu coração e o coração daqueles que estão aí servindo, né, a casa do Senhor. É interessante entender que Deus está falando com os sacerdotes. Então nós vamos fazer a diferenciação, o que é um sacerdote? Quem trabalha na obra do Senhor? Então aqui, os sacerdotes eles foram então, vamos dizer assim, consagrados na época de Moisés. Deus disse a Moisés que ele deveria ter sacerdotes. Então ele fez ali toda a separação e disse a Moisés, você vai pegar Arão e os filhos de Arão e vocês agora vão se tornar sacerdotes. Mas Deus também disse que haveria pessoas que ajudariam aos sacerdotes. São os levitas. Aí vem a pergunta para a igreja e a você que está em casa. O que é um levita? O que faz um levita? E o que faz um sacerdote? Eu não vou perguntar quem aqui é levita. Mas nessa igreja eu tenho vários levitas. Eu não vou pedir para você levantar a mão.
Mas eu tenho vários levitas nessa igreja. Vocês conhecem algum levita nessa igreja? Sim ou não? Sim, vocês conhecem. Vocês falam com eles. Talvez vocês estejam sentados do lado de um levita. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer. Olha para o seu irmão do lado aí. Está vendo algum levita? Está vendo? Eu estou vendo daqui, estou vendo vários. Então vamos aqui matar a nossa curiosidade. O que é um levita, irmãos? Por aí se ouve muito dizer que quem é do Ministério do Louvor são os levitas. Muita gente diz, pastor, eu quero cantar um hino porque eu sou levita. Eu quase que pergunto, mas eu não entendi qual é a relação entre cantar um hino e ser levita. Vamos aqui entender o que é um levita. Irmãos, os levitas fazem um serviço, o trabalho ligado então ao templo. Os descendentes de Arão eram os sacerdotes, certo? Certo. Eles eram os únicos que podiam entrar no edifício, que poderiam então fazer o sacrifício. Os sacerdotes eram aqueles que poderiam e eram os únicos que eram autorizados a fazer o sacrifício, e o sumo sacerdote, ou seria o líder dos sacerdotes, é que tinha como entrar uma vez no ano no Santo dos Santos. Santo dos Santos. Então daqui a pouquinho vocês vão entender qual é o papel do sacerdote. Tá certo? Além de eu estar vendo muitos levitas aqui na minha frente, sentado aí do seu lado, eu também estou vendo sacerdotes. Vocês estão vendo algum sacerdote? Além de mim, tem sacerdotes. Daqui a pouquinho nós vamos descobrir quem são os sacerdotes. Eita, que hoje não é nem uma pregação, hoje é uma aula. Vamos aqui aprender. Então os levitas, irmãos, eles foram chamados, Deus chamou os levitas. Eu quero convidar a igreja, e você que está em casa, abra aí a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 3. Aí nós vamos saber onde é que é o papel do levita. Quem são os levitas? E quando você lê isso aqui, você já vai começar a identificar quem é do teu lado. Talvez você tenha aí um levita aí do seu lado. Números capítulo 3, nós vamos ler do verso 5 até o verso 9. E você vai saber a função aí do levita. O que é que um levita faz? Você que gosta de tocar um instrumento, diz, eu quero ser levita. Então, eu quero convidar você a ler Números capítulo 3, do verso 5 ao verso 9. Você que está em casa, abra também a sua Bíblia, acesse. Pastor, eu estou sem. Anote aí para você ler depois, aí na sua casa com o tempo, qual é o papel de um levita. Diz assim, todos acharam, irmãos? Amém? Números. Diz assim a palavra do Senhor, verso 5. O Senhor disse a Moisés, mande chamar a tribo de Levi e ponha os seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote, no serviço religioso. Verso 7. Eles farão tudo que é necessário na tenda sagrada e estarão a serviço dos sacerdotes e de todo o povo. Verso 8. Cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda e cumprirão as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. Verso 9. Olha, preste bem atenção no verso 9. A única responsabilidade dos levitas é servir Arão e os seus descendentes. Engraçado que no texto aqui não fala, e tocarão violão, e tocarão teclado, e louvarão. Leram alguma coisa disso aqui? Não. Irmãos, esse é um engano. Levitas são aqueles que ajudam os sacerdotes. Por isso que eu estou vendo vários levitas aqui, verdadeiramente levitas. São aqueles que trabalham na casa do Senhor. Vocês chegaram aqui hoje e o templo estava limpo, não estava limpo, irmão? Todos os bancos estão higienizados, o banheiro está limpinho. Sabe quem fez? Os levitas. Quer ser levita? Venha limpar banheiro. Ah, pastor, aí. Quer ser levita? Quer servir a casa do Senhor? É aqueles que cuidavam dos móveis, dos utensílios, aqueles que organizavam. E Deus disse a Moisés, chame a tribo de Levi. E eles vão ajudar o sacerdote em tudo. Vão carregar a arca. Eles serão remunerados, eles não terão herança, eles não ganharam terra. Lembra que quando Josué, depois que passou Canaã, ele fez a divisão das terras, os levitas não ganharam terras. Então eles ganharam o quê? Algumas cidades para habitarem, não para possuírem. E eles então são aqui ajudantes do sacerdote. Era o sacerdote que faria o sacrifício, é ele que faria então ali a aspersão do sangue na pia, é ele que fazia. Mas os levitas estavam com ele o tempo todo, eram seus
ajudantes. Todo sacerdote vinha da tribo de Levi, mas nem todo levita era sacerdote. Um sacerdote não poderia ser sacerdote se não fosse da tribo de Levi. Todo levita ajudava os sacerdotes. Então, uma coisa estava ligada com a outra. Eu poderia fazer um paralelo, e claro, forçando um pouco, dizendo que todo pastor é um teólogo. Todo pastor, preste bem atenção, todo pastor precisa ser um teólogo. Precisa entender o que está falando, para não acontecer o que acontece por aí, né? Horrores, e Deus aqui reclamando com os sacerdotes. Muito bem, a levita é aquele que ajuda no templo. Então você, né, tem vaga para levita aqui na Igreja Batista Metropolitana da Boca do Rio, as vagas estão abertas. Né? Qual é o pré-requisito? Temer ao Senhor, amar ao Senhor e se colocar à disposição do Senhor. Se você, sendo levita, quiser tocar, a Pro também tem precisando de gente de louvor, tá certo? Amém. Vamos aqui agora olhar qual é a função, então, do sacerdote, já que no verso 1, Deus começa dizendo, eu estou falando com vocês, sacerdotes. Esse texto de 1 a 9 é exclusivamente dirigido para os sacerdotes. Muito bem, Deus está falando então com aquela liderança. A função sacerdotal, como eu disse, começou lá quando Moisés, né, orientado por Deus, chama Arão, e a partir dos filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar foram então consagrados. Essa consagração era um momento que durava 7 dias. Eles tinham vestes sacerdotais, havia todo um ritual para aqueles sacerdotes. A tribo de Levi, como eu disse, não recebeu nenhuma terra, nenhuma herança, mas eles recebiam os dízimos e as ofertas. O povo tinha por obrigação devolver a 10ª parte para o Senhor. Trazei todos os dízimos e ofertas, todos os tesouros, à casa do Senhor. Quem recebia esses dízimos? O Senhor? Sim, o Senhor recebia. Mas fisicamente, com quem ficava? Com os levitas. Os levitas não tinham terra, eles não tinham propriedades. E os levitas, por sua vez, havia mais levitas do que profetas. Lógico, porque os levitas eram da tribo de Levi, certo? Então, todos, 100% dos dízimos e ofertas que entravam entre os levitas eram divididos. Estavam com eles. E a 10ª parte de tudo que entrava, eles então levavam aos sacerdotes, ou aos sacerdotes. Então, tudo que vinha, 100% que entrava, ficava com eles, e eles então pegavam a 10ª parte daquilo que entrou e repassavam isso ao sacerdote. Era assim que Deus determinou. E é interessante o cuidado que Deus tem com quem trabalha para ele. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Você que se dispõe a fazer a obra do Senhor. Eu tenho vários testemunhos aqui nessa igreja, de pessoas dizendo, pastor, eu venho limpar, e eu venho com todo amor e carinho, e Deus me retribui. Eu venho tocar, eu venho fazer... Né? Nós temos vários voluntários aqui, e eles dizem para mim, pastor, eu venho fazer com amor, e Deus retribui. Deus dizendo para os levitas e para os sacerdotes, eu dou o meu melhor, aquilo que o povo traz de melhor para mim, eu repasso para vocês. O novilho gordo, né? O primeiro novilho, que é o dízimo, né? A 10ª parte, tudo isso Deus diz, eu dou para vocês, sacerdotes, eu dou para vocês, levitas. Deus dá sempre o melhor para aqueles que se esforçam. Deus dá o melhor para você que trabalha, você que é voluntário, você que faz por amor. Então receba isso, igreja, em nome de Jesus. Deus quer dar o melhor que Ele tem para vocês que se esforçam pela casa do Senhor. Muito bem. Os sacerdotes eram responsáveis, então, por aqueles templos, é eles que faziam o sacrifício, a função dos sacerdotes. Vamos lá. Você que está com a sua Bíblia aberta em Números, nós vamos em Números capítulo 18. Você estava no 3, vai para o capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura aí no verso 7. Números capítulo 18, verso 7. Você que está em casa também pode fazer esse acompanhamento. 18, verso 7. Então aqui é a ordem do Senhor. Diz assim, mas vocês e seus filhos, então Deus está falando com Arão, mas você e seus filhos farão, então, o trabalho de sacerdotes, cuidando das coisas do altar e das que estão no lugar do Santíssimo. Então os levitas entravam no templo, mas lá no Santíssimo
naquela sala que só entrava, que estava a Arca da Aliança, representando a presença do Senhor, só podia entrar os sacerdotes. Então você sabe dessa história, que os sacerdotes então podiam entrar uma vez por ano, ele tinha que se purificar, não podia entrar. Há um texto que diz que se ele tomasse qualquer tipo de bebida, ou se ele não estivesse santificado, ele morreria instantaneamente. E os sacerdotes entravam com uma sineta, um badalo, né, amarrado às suas pernas, e uma corda amarrada na cintura. Então ele ia lá fazer o trabalho. E à medida que ele andava, fazia o blém, 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 blém. Não sabia que o sacerdote está se mexendo. Se não mexesse, é sinal que ele foi fulminado pela presença do Senhor. Quem é que entra para retirar o corpo? Quem entrasse morria. E aí o corpo vai ficar lá? Pela corda puxava só o corpo, né? Então veja como era uma coisa assim muito sagrada, muito especial. E os sacerdotes tinham por obrigação, porque eles faziam o sacrifício pelo povo. O sacerdote se colocava e fazia o sacrifício pelo pecado do povo e pelo seu próprio pecado. Por isso que quando João Batista viu Jesus de longe, disse, olha lá, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. Os sacerdotes então eram aqueles responsáveis, mas não apenas e não tão somente, irmãos, fazer o sacrifício. Lá em Levítico, você não vai abrir não, eu vou ler rapidinho. Levítico capítulo 10, verso 11, diz assim, os sacerdotes devem ensinar os israelitas todas as leis que eu, o Senhor, dei a eles por meio de Moisés. É grande, irmãos, a responsabilidade que o sacerdote tem. É ele que ministra, é ele que ensina. O Senhor disse, vocês, sacerdotes, ensinarão as leis. E é o que eu estou fazendo aqui nessa manhã, ensinando a vocês as leis, ensinando aquilo que diz a palavra do Senhor. O Senhor declara de sua maneira irresponsável. Ele chama a atenção do sacerdote e diz, há sacerdote entre vocês, que está ensinando isso de maneira leviana, de maneira irresponsável, e tem feito que muitos pequem. Não é uma realidade nos dias de hoje, irmãos? Nós não temos aí sacerdotes que estão ensinando coisas erradas, e o povo peca, e Deus faz o quê? Tem misericórdia do povo, mas Deus está cobrando esse povo, esses sacerdotes. Além de fazer o trabalho de sacrifício, além de ensinar, aquele sacerdote também tinha outras funções. O que ele fazia? Ele tinha que ser uma espécie de juiz, de magistrado, ele tinha que fazer o julgamento. Você quer ver alguém que fazia tudo isso aqui? Samuel. Samuel era rei, governador, administrador, ele era sacerdote, né? E era ele que determinava, e era ele que fazia o sacrifício. Então, o sacerdote, além de fazer o sacrifício, ele também era uma espécie de magistrado, ele dava o diagnóstico, lembra da lepra? Ele tinha que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote dizia, a sua lepra está curada ou não, e o sacerdote então tinha que fazer todo aquele processo dos banhos de purificação. Então o sacerdote também trabalhava no Ministério da Saúde, ali cuidava da saúde do povo, não apenas da saúde espiritual, mas também da saúde do corpo. E além disso, né, além de fazer isso, ele também cuidava ali da purificação dos elementos. Hoje nós não fazemos isso, hoje nós não consagramos um microfone, hoje não tem cadeira sagrada, né? Por isso que aqui a gente não tem nenhuma cadeira aqui, não. Né? Mas tem igrejas que consagram objetos, aquele objeto é sagrado, né? Então a função do sacerdote era essa, meus irmãos, né? E no verso 2, volte lá para Malaquias capítulo 2, vamos voltar ao texto. Deus disse, se vocês não obedecerem os meus mandamentos, e não resolverem me honrar, se vocês não voltarem, se vocês não obedecerem, eu farei cair sobre vocês uma maldição. Olha só, Deus ia amaldiçoar aqueles sacerdotes, não todos os sacerdotes. Eu vou fazer cair sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei tudo os que vocês recebem pelo seu trabalho. Como eu disse, os levitas recebiam 100% dízimos de oferta, as ofertas de cereais, de animais, de tudo aquilo que eles recebiam, 10% ia então para os sacerdotes. E Deus está dizendo, se vocês não me obedecerem, se vocês não me honrarem, eu vou amaldiçoar. Tudo que vocês ganham, vou amaldiçoar.
E é interessante, né, irmãos? Nós vemos pessoas assim, pessoas que não obedecem a Deus. Você conhece alguém que dá um passo para frente e dois para trás? Lembrou aí de alguém? Não faz a vontade de Deus, é desobediente. Deus, então, amaldiçoa, Deus não abençoa. Aliás, Deus não precisa nem amaldiçoar, basta ele não abençoar. Já é o suficiente. Mas aqui Deus está dizendo, eu vou amaldiçoar. E aí ele diz mais, aliás, eu já os amaldiçoei. Eu já estou fazendo isso. Quando um sacerdote, irmãos, ele está falando com sacerdotes, quando um sacerdote que é chamado, escolhido, desobedece a palavra do Senhor, Deus pesa a mão sobre esse sacerdote. É por isso que nós vemos, e você já ouviu falar de algum ministério, que estava lá em cima, de repente cai o ministério, o pastor, a sua família, a igreja, todos perecem, e aí fica o rebanho solto pela rua, sem pastor. A igreja fechou. Como é que uma igreja fecha? Por quê? Porque aquele sacerdote não estava cumprindo, e Deus castiga. Deus castiga. Muito bem. E Deus ainda ameaça, né? Verso 3, eu vou castigar os seus filhos. Aqui não se trata de maldição hereditária. Quando ele diz, eu vou castigar seus filhos, porque a tribo de Levi gerava levitas e gerava sacerdotes. Então, quando ele diz, eu vou castigar os seus filhos, eu vou castigar os próximos, porque se você não ensina os seus filhos vão ser profetas errados, ou vão ser sacerdotes errados igual você. Então, eu vou castigar a próxima geração de sacerdotes. Eu vou castigar os filhos de vocês. Vocês estão ensinando o povo errado, e os próximos sacerdotes também vão fazer errado. Eu vou castigar os filhos de vocês. E olha só que expressão aqui. Eu vou esfregar na cara de vocês as fezes. Que coisa pesada, né, irmãos? Vou esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês me oferecem em sacrifício. Olha, você já viu Deus tão irado assim? Claro que isso não é literalmente, é uma expressão, uma expressão de uma figura de linguagem. Você não teve vontade de fazer isso? Eu vou esfregar isso na tua cara. Nunca ficou irado assim, né? A mãe nunca ficou irada com o seu filho, não? Não dá vontade de esfregar na cara, né? Às vezes quando você diz, vai lá, busca na minha gaveta lá tal coisa. Não achei. Tá lá, meu filho, lá, não achei. Aí Júlia tá rindo aí. Aí a pessoa levanta, vai lá e acha, vou esfregar na sua cara. Você nunca teve essa... Deus está tendo essa expressão, irmãos. Olha que coisa interessante. Vocês estão trazendo os animais, estão fazendo sacrifício? Eu não quero nada disso não, eu vou esfregar as fezes. Olha que coisa nojenta. E isso tornaria, então, o sacerdote impuro. Ele diz mais, não apenas vou esfregar na cara de vocês, além disso, ele continua, vocês serão levados no lugar aonde as fezes são jogadas, ou seja, as fezes dos animais, eles eram recolhidas e alguém tinha que levar para fora do muro e lá era incinerado, era queimado. Mas a pessoa que fazia esse trabalho, irmão, se tornava impuro, mexia nas fezes dos animais. Aí tinha que fazer todo o processo de purificação. Essa pessoa que mexia nas fezes, aliás, como hoje também, né? Mas a questão não era apenas a contaminação das bactérias, era a contaminação espiritual também. Então esse que mexia com as fezes, ainda que ele se lavasse, tomasse banho, ele não podia andar no meio da sociedade, ele não podia chegar e entrar no mercado, não, era impuro. Então Deus está dizendo para eles, eu vou esfregar as fezes na sua cara, no seu nariz, né? Não é essa expressão que parece que a gente está fazendo? E mais, eu vou pegar vocês e vou colocar lá, ó. Aqui ninguém mais. Ninguém mais. Verso 4. Assim, vocês saberão que eu estou dando essa ordem, a fim de que minha aliança com os sacerdotes e os descendentes de Levi, está vendo porque que ele fala os descendentes de Levi, não seja quebrada. Ele diz, eu vou punir vocês, porque a minha palavra não volta atrás. Eu prometi paz, eu prometi ajudar os sacerdotes, mas vocês estão fazendo coisas erradas, então eu vou punir vocês severamente. Para quê? Para manter minha aliança. Deus é justo, ele vai cobrar individualmente cada atitude dos seus sacerdotes. Aqui nesse púlpito, irmãos, eu estou ensinando vocês, e tudo que eu ensino vocês, eu tenho que ter essa responsabilidade aqui e lá em cima. Deus pode e vai pesar a mão sobre qualquer sacerdote que mente. Eu sei que você agora deve estar pensando, eita, e o apóstolo A, B, C, e o ai, eu não quero estar na pele deles. Serão cobrados. Ou Deus é mentiroso? Serão cobrados. Mas suas ovelhas também perecem.
E por que perecem? O texto diz: muitos de vocês ensinam o que é errado, e por causa do ensinamento de vocês, muitos dos israelitas pecaram. E o salário do pecado é a morte. De maneira, irmãos, que o membro pode receber um castigo da parte de Deus, porque está errado. Pastor, Senhor, mas foi o meu pastor que ensinou errado. Ele vai receber a parte dele maior, mas você errou. Por que você não lê a Bíblia? Por que você vai atrás de corrente? Por que você vai atrás de misticismo? Por que você vai atrás de macumba gospel? Basta ler a palavra do Senhor. Tudo está aqui. A nossa Bíblia, meu querido irmão e irmã, é a nossa única regra de fé, prática e conduta. Mas acontece que muitos vão atrás de líderes. Muitos ainda colocam um copo d'água em cima. Nós estávamos falando isso lá agora, aqui em cima na sala dos novos membros. Ainda até hoje, há pessoas que levam lençóis, foto, fitinha. E me ensinaram errado. O pastor, o sacerdote que está fazendo isso, vai pagar caríssimo. Mas você precisa ler a palavra do Senhor. Todos nós temos essa liberdade. Irmãos, nós não estamos falando num tempo em que o pergaminho era muito caro. Nós temos a palavra de Deus, o livro mais impresso, mais lido. Qualquer um pode ter acesso. Qualquer um pode ter acesso. Vocês saberão que eu estou fazendo isso, a fim de manter a minha aliança com o sacerdote. E aí no final ele ainda diz: eu sou o Senhor Todo-Poderoso que estou falando. É como se Deus falasse: ó, pode escrever, serão punidos, serão cobrados. Quem está falando sou eu. O próprio Deus está dizendo: é eu que estou falando. Porque Malaquias estava aqui, quem sabe, verbalizando, Malaquias, quem sabe, estava escrevendo, e o Senhor faz questão de dizer: é eu que estou falando. Não é o pastor Marcos que está usando esse microfone. Você está ouvindo a voz do pastor Marcos. Você está ouvindo a voz dele através das caixas. Você está ouvindo o pastor Marcos através da internet, aí sentado no seu sofá. Mas quem está falando aqui sou eu, o Deus Todo-Poderoso. Me arrepia. Porque às vezes eu tenho que dar má notícias para a igreja. Às vezes eu tenho que puxar a orelha. Às vezes eu sou puxado a orelha. E acredite, irmãos, o peso maior está sobre mim. Satanás olha para mim e diz: eu vou derrubar Marcos. Porque se eu derrubar ele, eu derrubo a igreja. Eu sou cobrado mais. Eu preciso dar o bom exemplo. Eu, como sacerdote, tenho que fazer isso. Daqui a pouquinho vocês vão descobrir. Vocês já viram que vocês podem ser levitas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que vocês podem. E muitos aqui são sacerdotes. E tudo isso que Deus está falando com os sacerdotes, está falando com todos os sacerdotes, em todas as esferas. Aqui dentro tem sacerdotes também, além de mim. Eu sou sacerdote líder dessa igreja. Mas há outros sacerdotes aqui, daqui a pouquinho você vai descobrir. Deus também está falando com vocês. Deus, apesar de puxar a orelha daqueles sacerdotes, ele deixa entender que havia os sacerdotes que cumpriam a sua palavra. Graças a Deus há um remanescente fiel do Senhor, que ainda prega a palavra do Senhor e que paga um preço caríssimos. Se você for olhar em termos de membresia, templos, hoje na aula de novos membros, aqui nas salas, nós mostramos ali as denominações e a quantidade de membros, 31 mil membros, presente em mais de 160 países, há denominações gigantescas. Será que nós queremos encher igrejas? Será que o nosso objetivo é lotar espaços? Será que eu, como sacerdote, vou começar a prometer cura? Eu que vou determinar o que Deus vai fazer? É eu que vou dizer para Deus que é quarta-feira do milagre, está na agenda do Senhor, o Senhor só vai curar na quarta. É eu que vou fazer isso. Mas se eu fizer isso, a igreja lota. O povo quer milagre. Não era assim na época de Jesus? E arrastava aquelas grandes multidões, porque aonde estava Jesus tem milagre. O povo carente, o povo quer o milagre, o povo precisa do milagre. Mas o povo precisa mais do que milagre. O povo precisa da verdade, a verdade que liberta. As dores dessa terra vão passar, porque tudo aqui vai passar. Jesus não estava preocupado apenas em curar os coxos doentes. Jesus queria curar a alma. Os sacerdotes precisam curar a alma. O sacerdote precisa pegar a verdade, ainda que isso lhe custe igreja vazia. Vazia, enquanto há templos lotados, abarrotados, gente com lençol, gente comprando azeite, comprando pente, comprando só Deus sabe o quê, vindo de Israel. Aqui eu tenho para vocês a palavra do Senhor.
Aqui é a verdade que liberta. Cada um de nós precisa ter essa consciência, irmão. Verso 5. Olha aí, Malaquias, verso 5. Na aliança que eu fiz com eles, eu lhes prometi vida e paz. E fiz o que havia prometido para eles. E eles me respeitaram. Eles me respeitaram. Eu fiz isso para que eles me respeitassem. E eles fizeram a parte deles. E Deus diz, eu também fiz minha parte. E eles me respeitaram. De fato, eles me respeitaram. E eles me temeram. Existem sim pregadores. Existem sim sacerdotes comprometidos. A igreja precisa valorizar. Está em extinção. São poucos aqueles que não se corrompem por política, por posição, por dinheiro, por mídia. São poucos. Assim como havia sacerdotes fiéis naquela época, assim também hoje existe pastores, sacerdotes fiéis, irmão. Vocês têm que discernir isso. Cuidado, a internet, você que está me assistindo, agora tem gente, nos dois canais, seja no YouTube, seja no Facebook. Assim como eu estou aqui pregando a palavra, existem milhares de pregadores, de discipuladores, de gente pregando diversas coisas. Pastor, como é que eu vou saber o que é verdade? Se você entrar na internet e perguntar qualquer coisa, vai ter gente explicando, vai ter gente fazendo. Olhe para a palavra do Senhor. O que aquele pregador está ensinando está na palavra de Deus ou é da cabeça dele? Por isso que eu amo fazer e gosto de fazer a pregação expositiva, versículo por versículo. O que diz o versículo 2 no 3? Está aqui, ó. Você entenda, para que você compreenda. Claro que de vez ou outra nós precisamos fazer uma pregação temática pautada na palavra do Senhor. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a palavra do Senhor diz. Verso 6. Esses sacerdotes fiéis, diz o verso 6, eles ensinavam sempre o que é direito, nunca o que era errado. Viviam em paz comigo e faziam o que era certo. E ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Esse é o papel do profeta. Pregar a verdade. Fazer o que é certo. Inclusive, irmãos, dando bom testemunho. Bom testemunho. O pastor ou os pastores têm a obrigação de ensinar aquilo que é certo. O que é certo? A palavra do Senhor. Não é dizer para os fiéis, vejam o meu exemplo. Ensinar o que está na palavra, não o que eu acho. O que diz a palavra? Eu acho muita coisa, irmão. Se me perguntar, eu acho muitas coisas. Aliás, eu acho muitas coisas de muitos assuntos. Mas o que diz a palavra do Senhor? Esse é o papel dos sacerdotes. Os pastores têm a obrigação de dar bom testemunho. Pregue a palavra. Ainda que a pessoa não goste, ainda que a pessoa não te olhe mais na cara, prega a palavra. É isso que Deus. Muito bem. Verso 8. Mas agora vocês, sacerdotes, diz o Senhor, estão saindo do caminho certo. Os sacerdotes estão desviando o seu comportamento, desviando a sua teologia, desviando sua conduta e fazendo desviar outros. E os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Olha a minha responsabilidade. Cada um vai ter que dar conta da sua conduta. Amém, irmãos? Amém. Mas eu vou ter que dar da minha e de todos vocês. Mas eu não chego e me arrepia. Eita, como é que eu vou resolver isso? Deus vai perguntar, e o fulano? E a irmã tal? E a irmã tal? Foi assim que você ensinou? Foi assim que você falou? Vocês, sacerdotes, diz o Senhor, estão se desviando e está desviando junto com você todos aqueles. E eles vão pecar. Foi culpa do pastor. Não, a culpa também é sua. Olha o que o seu pastor está falando. Por que nós, os protestantes, nós, os batistas, trazemos a Bíblia? E eu digo para vocês, abra lá no versículo, acompanhe. Você que está em casa, abra a Bíblia. Há quem acesse a Bíblia. Eu confesso que, no princípio, eu era muito contrário à questão de acessar, e eu muitas vezes me peguei acessando também a minha Bíblia. Às vezes está num lugar, deixou a Bíblia em casa, e eu me peguei acessando. Mas eu ainda mantenho a minha posição de que eu quero que vocês manuseiem a palavra. Pastor, podem riscar a Bíblia? Risque, anote, escreva, faça de tudo para que você não esqueça onde está o versículo. Manuseie. Vocês são responsáveis pelas suas ações. Mas o pastor me ensinou errado. Você não sabe ler?
Você não sabe ler, Deus vai perdoar. Não sabe ler. Ok. Eu sei ler. Que dá preguiça, né? O pastor ensinar é melhor. Irmãos? Abre o olho. Você que está na internet. Os que estão aqui, eu estou ensinando. Você que está nos assistindo, esteja aprendendo. Dado com as pregações que você acha aí. Muitos pastores estão se desviando. Olha aí, quero que vocês abram, por favor, Novo Testamento. Vamos lá, o que Paulo escreveu a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas, mentirosas, pessoas cuja consciência já está morta, como se tivesse queimada com ferro em brasa. Essas pessoas, diz Paulo, essas pessoas ensinam que é errado se casar e que é errado comer certos alimentos. Paulo aqui está dizendo e lembrando a advertência que Malaquias disse. Há pregadores que se desviam, há pregadores que já fazem ensinamentos de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, cuja consciência já está morta, como se tivesse queimado por ferros. E Paulo ainda continua, essa é a primeira carta, anda um pouquinho mais para frente. Na sua segunda carta, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler o verso 3. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, podemos ler até do verso 2. Pois há muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor um pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de controlar, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Então Paulo está advertindo Timóteo, olha, vai haver pregadores, vai haver sacerdotes desse jeito, e sacerdotes que vão arrastar milhões. Deus está pegando pesado aqui com os sacerdotes. Verso 9, volte lá para Malaquias, irmãos. Vamos voltar para Malaquias, verso 9. Diz assim, e por isso eu vou fazer com que o povo despreze e rejeite, pois vocês não me obedecem. E quando julgo as causas, vocês não tratam com justiça. Eu, Senhor Deus, que estou falando. Então a esses sacerdotes Deus vai pesar a mão. A esses Deus vai tratar com justiça. Claro que Deus aqui em Malaquias dá a impressão de que Deus já está avisando há um certo tempo. Ele diz, se não, verso 2, se não me obedecerem os meus mandamentos, e se vocês não resolverem voltar, o texto deixa a entender, irmãos, que ele já vem pedindo correção. Muitas igrejas, muitas pessoas estão sofrendo terrivelmente com ensinos equivocados. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso, não pode se casar, não pode isso. O que não pode está na palavra de Deus. Fora isso, irmãos, é doutrina de homens. Não pode usar calça, as mulheres não podem usar calça, não podem se depilarem, não pode jogar bola, não pode. Aonde está isso na Bíblia? Aonde? Ensinos. Mas você que está debaixo da direção do sacerdote, avalie a palavra do Senhor. Você que está nas igrejas, avalie. É isso que a palavra de Deus diz? Você não está amarrado a um lugar. O teu compromisso é com a palavra do Senhor. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, tipo o crente Gabriela, né? Eu nasci católico, vou morrer católico. Vai morrer católico mesmo. Vai morrer em outras denominações. Eu não estou falando apenas dos católicos, mas em qualquer um outro. Veja a Bíblia. Bíblia. Existe só uma denominação que é correta, irmãos? Não. Todos que seguem a Bíblia estão corretos. Não importa como é que eles se chamam. Comunidade da casa pequena. Segue a Bíblia? Segue. Vai para o céu. É só os batistas? Não, meu irmão. Não é só batista, não. Não é a placa que te leva para o céu. É cumprir, obedecer a palavra do Senhor. Irmãos, eu estou aqui me expondo, inclusive. Você precisa saber a verdade. Eu não estou para agradar A nem B, ficando a palavra do Senhor. Jesus veio, irmãos, para ser o nosso sumo sacerdote.
o sacerdote dos sacerdotes. Quem é o pastor dessa igreja? Jesus. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Todo o povo seguia aqueles sacerdotes. Depois, nós estamos aqui no capítulo 2, nós vamos terminar no domingo que vem o próximo. Vamos ler o capítulo 3 e nós vamos ler depois o capítulo 4. E depois do capítulo 4, como eu já disse domingo passado, há Bíblias mais antigas que têm 4 folhas em branco. Há outras, como a minha, só tem uma folha em branco. Depois que Deus chama atenção, depois que Deus, do capítulo 1, se declara ao povo, dizendo, eu amo vocês. Depois que Deus puxa a orelha dos sacerdotes. Depois Deus vai tratar sobre o casamento, sobre o adultério. Depois Deus vai tratar aqui a respeito do dia do juízo. Depois Deus vai tratar sobre os dízimos e oferta. Depois Deus vai falar da compaixão que ele tem pelo seu povo. E depois disso, ele tem um período de 400 anos sem falar com o povo. E aí ele manda quem? O sumo sacerdote. Aquele que não erra, aquele que agrada, aquele que cumpre. Jesus veio e ofereceu em propiciação, não apenas, ele não fez um sacrifício do cordeiro, ele próprio era o cordeiro santo, agradável. Ele fez um único sacrifício para todos sempre. Ele derramou o seu sangue, como faziam os sacerdotes. As pessoas pecavam e os sacerdotes então cortavam aquele animal, e o sangue então escorria, e ele pegava aquele sangue do cordeiro, do animal, e aspergia gotículas, e aquele sangue então, era um sangue que purificava do pecado. Eles transferiam o pecado do pecador para o animal sem mácula, sem mancha, o primeiro, o primogênito. E Jesus veio ser o nosso sumo sacerdote. Ele veio ser o próprio sacrifício. Nós devemos valorizar isso, irmãos. Deus está puxando a orelha aqui dos sacerdotes. Eles já não faziam a coisa com respeito. Eles já não valorizavam as coisas de Deus. Nós estamos valorizando? Será que nós estamos tendo esse cuidado com as coisas de Deus? Os levitas e os sacerdotes trabalhavam em conjunto, com muito amor e carinho pelas coisas de Deus. Os sacerdotes estavam orientando de qualquer jeito, estavam celebrando de qualquer jeito, estavam fazendo de qualquer jeito. Será que nós estamos igual a esses sacerdotes, levando a vida de qualquer jeito, servindo o Senhor quando dá tempo, dando para o Senhor qualquer coisa? Olha aí, no capítulo 1, Deus reclamando com o povo, vocês estão me dando os animais defeituosos, vai dar para um governador, vai dar para uma autoridade esse presente que vocês estão dando para mim, para ver se ele aceita. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Todos que amam a Deus, todos que seguem a Deus, também são sacerdotes. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus. O marido em casa é o sacerdote do lar. Por isso que eu disse que tem sacerdotes aqui. Você que é homem, você que é pai, você tem feito o papel de sacerdote? Você tem ensinado a sua família? Você tem conduzido a sua família? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, diz: vocês, porém, são a geração eleita. Nós somos ou não somos eleitos? A Bíblia diz que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Vocês, porém, são geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Para quê? Por que Deus me separou antes da fundação do mundo? Por que Ele me elegeu? Por que Ele me deu o sacerdócio real? E quando eu digo sacerdócio, não o pastoral, Ele está dizendo para todos nós. Por que Ele fez isso? Por que nós somos uma geração santa, exclusiva de Deus? Diz o texto, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus separou, Deus elegeu, Deus consagrou, Deus se deu esse sacerdócio de ensinar o povo. Cada um de vocês devem e podem ensinar o povo com o seu testemunho, com a sua palavra. Você está exercendo o seu sacerdócio? Em especial aqueles homens, que têm um duplo sacerdócio. Nós estamos mesmo dando a devida atenção? Nós estamos obedecendo? Ou nós estamos lendo esse texto e estamos dizendo, olha como aqueles sacerdotes erraram?
Será que nós não estamos seguindo o mesmo caminho do sacerdote? Os nossos sacrifícios são santos mesmo? O sacerdócio da igreja, a igreja precisa fazer aquilo que Deus nos manda. Todo cristão genuíno é feito sacerdote em Cristo. Não no sentido, irmãos, intermediário ou intercessório, não no sentido representativo, não no sentido sacrificial. Mas nós fomos chamados, Pedro diz que nós somos eleitos, separados, nós somos uma geração santa, com um propósito. Para quê? Para anunciar, para ensinar as grandezas de Deus. A obra redentora, irmãos, de fato, é do nosso sumo sacerdote, Jesus. Ele veio e fez um único sacrifício definitivo. Nós valorizamos esse sacrifício? Quando um judeu errava, quando ele pecava, ele tinha que levar um animal. O sacerdote, então, matava esse animal, cortava, queimava, tirava a gordura. Uma semana depois, ele tinha que levar vários outros animais, porque continuava pecando. Jesus veio e fez um único sacrifício, e ele tirou o pecado do mundo. Nós reconhecemos isso, irmãos? Estamos obedecendo a palavra do Senhor? Estamos respeitando a lei e os mandamentos mesmo? Estamos dando honra a Deus? Nós estamos dando honra através do nosso comportamento, nossas ações? Ou nós achamos que isso é obrigação apenas dos sacerdotes, portanto dos pastores? São os pastores que devem ter vida santa, são os pastores que devem sacrificar com o seu trabalho, com a sua vida. Cada um vai ter que responder pelas suas ações. Abaixa sua cabeça, nós vamos orar a Deus, pedir misericórdia. Deus está tão zangado com aqueles sacerdotes que diz: eu vou esfregar os excrementos na cara de vocês. Eu vou jogar vocês aonde as fezes ficam. Eu vou fazer com que o povo rejeite vocês. Eu vou amaldiçoar o que vocês têm ganhado. Aliás, eu já comecei a fazer isso. Nós não queremos a ira do Senhor. Nós queremos que Deus abençoe o pouco que nós ganhamos. Nós queremos que Deus prospere as nossas rendas, a nossa família, a nossa saúde. Nós queremos agradar o Senhor. Nós não queremos receber a punição do Senhor. Mas o Senhor não faz acepção de pessoas. Todos nós, como disse Pedro, nós somos chamados como sacerdócio. Vocês são geração eleita. Nós somos a geração eleita. Nós fomos eleitos para divulgar a palavra do Senhor. Nós somos feitos discípulos para anunciar a morte e a ressurreição, a vitória de Cristo na cruz. Nós somos feitos sacerdotes real. Nós somos a nação santa, um povo exclusivo de Deus, um único propósito. O Senhor não morreu naquela cruz do Calvário para te dar dinheiro. Ele não morreu naquela cruz, o sangue não escorreu do seu corpo só para que você tenha prosperidade. Ele morreu por amor, como ele declara no capítulo 1. Eu sempre amei vocês. Você está reconhecendo o sangue escorrendo naquela cruz? Tem valido a pena aquela coroa de espinho na cabeça do nosso Senhor? Aquelas chibatadas, aqueles cravos nos pés, irmãos? Ele fez isso por amor. E ele diz: vocês são geração santa, eleita. Vocês são os meus sacerdotes. Para anunciar a grandeza. Para mostrar para o povo do mundo como eu amo vocês e tirei vocês das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa manhã nós pedimos misericórdia. Fala, Senhor, com a sua igreja, Deus. Fala com cada um. Traga, Senhor, a nossa mente, o nosso pensamento. Relembre, Pai, naquilo que nós estamos errando, Senhor. O Senhor falou diretamente aos sacerdotes, mas nós também erramos, ó Deus. Nós somos os sacerdotes dos dias de hoje, na nossa casa, como marido, como membros dessa igreja. Senhor, todos nós podemos ser levitas. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós estamos nos esforçando. Nós estamos dando o melhor para o Senhor. Nós estamos colocando o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Ou o dia a dia, as tribulações estão tomando o nosso tempo, estão drenando as nossas forças. E nós estamos colocando o Senhor em último plano. Perdoa, Pai, porque assim como os sacerdotes foram declinando do seu chamado, nós somos chamados das trevas para a luz, para anunciar. Senhor, nos ajude a dar bom testemunho. Senhor, que os nossos cultos de adoração sejam verdadeiros, que aqui não seja apenas uma reunião de pessoas,
Que aqui não seja só um lugar onde o louvor é bonito e a amizade é boa, mas que aqui haja, Senhor, confrontamento, que haja aqui, Senhor, quebrantamento de espírito, que nós possamos nos corrigir. Não queremos sair daqui, Senhor, igual nós entramos. Fala, Senhor, com o seu povo, com aqueles que estão conectados, com aqueles que vão assistir esse vídeo no decorrer dos dias. Senhor, eu não sei quando essa mensagem vai entrar, Senhor, no coração daqueles que vão ouvir. Quem sabe esse vídeo vai ficar por anos aí na internet, mas a sua palavra não volta vazia, Senhor. Hoje ela está transformando a sua igreja. Hoje, Senhor, o Senhor falou com o seu povo, assim como o Senhor falou com os sacerdotes, dizendo: eu, o Deus Todo-Poderoso, é que estou falando com vocês. Nós sentimos a sua presença. Eu sei que o Senhor está falando comigo. Eu sei que o Senhor está falando com muitos aqui, Senhor. Tenha misericórdia das nossas condutas. Não queremos ser apenas os crentes domingueiros, formais. Usa a nossa vida, usa, Senhor, aqueles que aqui estão, para que sejam de fato sacerdotes reais, para que eles possam ser, Senhor, verdadeiramente os levitas que o Senhor tem levantado. O Senhor vai cobrar a cada um. Amém. Deus abençoe. Vamos para casa, saia com cuidado. Não dá para abraçar o seu irmão, mas aí olhe para ele aí, deseja a ele a paz do Senhor.